Olá, pessoal. Meu nome é Julie, eu sou de Santa Catarina e atualmente eu vivo em Viseu. Eu vim para Portugal com visto de estudos e eu trouxe o meu filho e o meu esposo com vistos de acompanhante familiar. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho dos documentos que eu precisei anexar, comprovar, para conseguir o visto deles, tá? Hoje eu não vou falar do meu visto de estudante, até porque tem bastante conteúdo em relação a isso, mas eu vou falar então do de acompanhante familiar, tá? Para os dois, então, que esse é um documento obrigatório para todas as pessoas, né? Eu fiz o preenchimento daquele formulário de pedido de visto e eu anexei também o requerimento de pesquisa criminal aqui de Portugal, então, é um requerimento que é fácil da gente encontrar online, né? Posso até deixar o link ali para vocês. E é um requerimento que permite que as autoridades consultem a nossa situação criminal no país, né? Então, eu fiz para o meu esposo. Para o meu filho não precisou, claro, porque é menor de idade, então ele é isento desse tipo de documento, tá? O registro criminal do Brasil, só para o meu esposo, para o meu filho não. E esse eu fiz apostilamento de AIA para esse, tá? O PB4, eu fiz um único PB4, né? Eu fiz para mim e anexei eles como dependentes. Então, é um documento único, tá? E não precisa fazer separado, então pode fazer tudo junto. Apostilei esse também, todos originais, tá? E feito o apostilamento de AIA. Para o meu esposo, então, a certidão de casamento nova, né, atualizada, também com apostilamento de AIA. A certidão eu mandei original, porque vence rápido, então depois, para vir para cá, eu tirei mais uma para trazer para cá também, né? Mas eu não mandei cópia, fiquei com medo, mandei o original. E para o meu filho também, certidão de nascimento com apostilamento de AIA. E dos meios de subsistência, que é o mais importante, assim, né? O pessoal fica mais preocupado, porque o cálculo é muito alto, né? Lá no site, se for consultar o site dos vice-consulados, né? As informações oficiais, diz que tem que comprovar 100% de um salário mínimo português por um ano, para o primeiro adulto, 50% para o segundo adulto, o esposo, no caso, e 30% para os filhos. Como meu visto de estudante, atualmente já existe uma lei, né, uma portaria, que torna os estudantes isentos de comprovar meio de subsistência. Quando eu fiz meu pedido, era uma coisa muito nova ainda. Eu não sei se todos os consulados estavam levando isso em consideração ou não. Eu preferi não arriscar. Então, eu fiz o cálculo me considerando no meio de subsistência, tá? Então, o salário mínimo atualmente é 870 e eu fiz os cálculos. No caso, para mim, que era 100%, 870 vezes 12 meses, que deu 10.440 euros. E para o meu esposo e para o meu filho, que juntando os dois daria 80% do salário mínimo, deu mais 8.352 euros. No total, isso dá quase 19 mil euros. É muito dinheiro, né? A primeira vez que eu fiz o cálculo, eu pensei, eu não vou conseguir, abandono o sonho, porque não vai dar. E daí, ainda uma empresa me informou, né, que eu tirei algumas dúvidas, de que esse dinheiro precisava estar disponível, né, que não podia ser dinheiro em bens, por exemplo, porque eu falei assim, eu tenho dinheiro, assim, no imposto de renda, diz lá que eu recebo anualmente, tantos, né, posso comprovar dessa forma? Não, o dinheiro tem que estar disponível para uso, não pode ser em carro, né, em apartamento, né, enfim, tem que ser dinheiro disponível. Então, tornou aquilo ali muito mais difícil. Mas, não desanimem, porque tem uma possibilidade aí, tá, gente? Eu coloquei todos os meus meios de subsistências próprios, né? Então, eu coloquei meu extrato bancário, eu utilizei uma conta em dólar da Inter e uma parte do dinheiro em real mesmo na conta da Nubank. Porque eu tenho o Wise, né? Tenho essas outras contas, mas eu já vi o pessoal falando que teve muito problema com essas contas. E aí eu preferi não arriscar em ter dinheiro nesse tipo de conta e eles recusarem o comprovativo. Então, não arrisquei também, tá? Fui seguindo outras orientações e deixei só na Nubank e na Inter. Deu tudo certo ali com os dois comprovantes. Então, eu tirei os últimos 3 meses de extrato para comprovar que o dinheiro já estava mais tempo na minha conta, né? Que não foi um depósito repentino, né? Não foi nada burlado.
Como eu estava trabalhando ainda, eu coloquei meus últimos 3 olerites de pagamento, coloquei meu imposto de renda, meu último imposto do ano. No Brasil, eu tenho um apartamento próprio e na época que eu fiz a solicitação dos vistos, o meu apartamento estava alugado, porque como a gente já estava já preparando tudo para a mudança, a gente preferiu botar nosso apartamento para alugar e ficar um tempo morando com o meu sogro. Isso foi uma forma da gente economizar dinheiro, tá? A gente sabe que é difícil morar com outras pessoas, a gente que é acostumado a ter o nosso próprio espaço, mas a gente precisa abdicar de algumas coisas, né? Então a gente morou 9 meses com o meu sogro para juntar uma grana e deixamos nosso apartamento alugado. Isso é uma forma também de conseguir ter dinheiro, tá, gente? E eu anexei também, como meio de subsistência, o contrato de aluguel. Eu fiz por conta. Não foi por imobiliária, eu fechei com uma pessoa que era conhecida minha, mas eu registrei o aluguel, né, num contrato, para que eu tivesse algum documento que me permitisse comprovar que eu tinha rendimentos, digamos assim, né? Então, eu registrei esse contrato em cartório, fiz tudo bonitinho e usei ele como parte do documento, tá? E daí, lá nos meus extratos bancários, constava o depósito do meu aluguel, né? Então, eu tinha essa dupla informação de que aquilo ali estava sendo feito mesmo, né? E o pulo do gato, gente, que me salvou, foi que existe uma opção de você fazer um termo de responsabilidade para que uma pessoa se responsabilize pelos seus custos. Isso não tem nada a ver com a carta convite. Claro que se você tiver uma pessoa que mora aqui em Portugal já e que possa, um cidadão europeu de fato, que possa te dar toda assistência, seja para morada, né, ou enfim, qualquer meio de subsistência, seria ótimo para você. Mas eu não tinha ninguém. Eu tinha, a princípio, entendido que esse termo de responsabilidade só poderia ser emitido só por cidadãos portugueses. Mas não, depois pesquisando, me informando, eu descobri que poderia ser emitido também por uma outra pessoa. Eu escolhi que fosse a minha mãe, mas não precisa ser necessariamente um parente, tá? Claro que parente fica uma coisa mais confiável, né? Fica uma coisa melhor. Mas se não puder ser parente, pode ser outra pessoa também, tá? Não é obrigatório. Então, o que aconteceu? Eu escolhi a minha mãe. Eu fiz um termo, eu mesmo que criei, não usei nenhum exemplo da internet, não usei nenhum termo oficial, e coloquei lá. Eu, dados tais, me responsabilizo pela Julie, no caso, né? Pelo esposo, filho, não. Escrevi todas as informações, fiz um termo bem bonitinho, dizendo que ela se responsabilizava pelas minhas despesas, qualquer situação de emergência, né? Então, eu coloquei isso bem detalhadinho. Ela assinou, eu registrei em cartório. Eu não fiz AIA para isso, né? Porque não tem porquê. Mas eu registrei no cartório. Mesmo que não tenha muita validade para eles, eu fiz porque eu achei que tornaria uma coisa de mais valor, né? E aí, junto com esse termo, daí eu tive que comprovar que a minha mãe tinha condições de me ajudar, né? Então, eu coloquei a cópia da identidade dela. Ela não tinha passaporte, mas eu usei identidade, que também serve. Desde que esteja nos 10 anos de validade, né? Em boas condições, né? Enfim. E também registrei a cópia da identidade dela no cartório, pra ficar bem bonitinho. E daí, dela, eu coloquei os últimos 3 olerites de pagamento dela também. Coloquei o imposto de renda e coloquei o extrato bancário, que era o mais importante, que minha mãe tinha um dinheiro guardado, e daí, com esse dinheiro, ela poderia justificar, né? Por mais que o rendimento dela de pagamento de salário não era alto, assim, não iria me trazer grandes ajudas, né? O que ela tinha de dinheiro guardado me ajudaria mais, né? Mas enfim, eu coloquei tudo para mostrar quem ela era, onde é que vinha o dinheiro dela, enfim, né? Coloquei tudo. E o fato de estar no imposto de renda também é mais um comprovativo de que ela tem aquele dinheiro disponível, né? Então, isso foi de grande ajuda, porque eu não consegui juntar o dinheiro todo que eles pediam, não conseguia comprovar em extrato bancário, mas eu coloquei da minha mãe e daí consegui ter o valor. Eles em nenhum momento, tá, pediram de novo outro extrato, porque eu vi algumas pessoas falando, né, que chegava lá, eles pediam, bom, manda de novo o extrato, né? Você mandou aqui, mas deixa eu ver de novo se esse dinheiro tá certo. Não, para mim não pediram nada. O que eu mandei foi aceito, tá? Eu não sei se eles levaram em consideração
o fato de estudantes não precisar de meio de subsistência, não sei, porque eles não falam, né? Eles só aprovam ou não, enfim, né? Então a gente não fica sabendo do que foi avaliado, o que não foi avaliado. Mas eu trago aqui a minha experiência do que eu usei para comprovar e que deu certo, tá? Acho que era isso de documentos. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa ou outra que não tenha sido tão relevante, né? Mas é isso então, gente. Espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, que eu possa ajudar, tá? Pode comentar que eu vou tentar responder. E espero que vocês tenham sorte também no processo de vocês e que dê tudo certo, tá bem? Um beijão!